Marcos capítulo 2, versículo 13 ao versículo de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Podeis sentar. Amados irmãos, o texto que acabamos de ler, quando nós observamos aqui os versículos 13 e 14 do capítulo 2, que acabamos de ler, nos apresentam o momento em que Levi, um coletor de impostos, ele é convocado por Cristo a ser um discípulo de Jesus Cristo. O contexto é bastante interessante. Diz o texto que Jesus caminhava junto do mar da Galileia, quando uma multidão o surpreendeu e ele se dedicou a ensiná-los. Está aí no versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Vale dizer, amados, que logo antes destes versículos, Jesus acabava de operar um milagre em um paralítico. Se você observar aí do capítulo 2, do versículo 1 em diante, você vai ver que Jesus acabara de curar um paralítico. E por esse motivo, é bem provável que essa multidão que acompanhava a Jesus interessava-se especificamente pelos milagres que Cristo realizava. Mas, em contrapartida, ainda que essa multidão o acompanhasse, ela não o seguia verdadeiramente. Note que apenas um nome aqui é citado, uma única conversão ocorre, um único discípulo é convocado. E esse discípulo se chama Levi, o coletor de impostos. E nós observamos aqui que esse homem tinha um nome que era o mesmo da tribo que era responsável pelo culto e pela coleta das ofertas em Israel. Mas agora ele estava coletando impostos a serviço de Roma, pois nós sabemos que Deus escolheu a tribo de Levi, que ficaria responsável pelo culto a Deus e pelas coletas das ofertas em Israel. E este homem, cujo nome é Levi, estava coletando impostos a serviço de Roma, um império pagão que subjugava politicamente a Israel.
É interessante que, quando olhamos para o contexto daquela época, aquela multidão considerava Levi como um desertor e um traidor da pátria de Israel. Levi cobrava impostos, e que, quando nós olhamos o contexto histórico, não eram impostos baixos, e cobrava do próprio povo de Israel, do seu próprio povo que ele fazia parte, mas estava a serviço de um império pagão que era Roma. Mas é interessante que nada disso importou para Cristo. E quando nós vemos aqui, diante do imperativo proferido por Jesus, Jesus aqui no versículo 14 diz: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. Levi não teve outra reação a não ser atender positivamente a sublime convocação de Jesus, o Senhor do céu e da terra. Isso nos ensina, amados irmãos, que o chamado que Cristo, quando Ele faz verdadeiramente, Ele é um chamado eficaz e é um chamado irresistível, de modo que as suas ovelhas conhecem a sua voz, e as suas ovelhas que estão perdidas, que estão desgarradas, voltarão até Ele. Como nós vemos aqui, Levi deixou tudo e seguiu a Jesus, tornando-se um discípulo de Jesus Cristo. E nesta noite eu quero desenvolver o seguinte tema: o chamado de Jesus Cristo para as nossas vidas. O chamado de Jesus Cristo para as nossas vidas. E diante desse tema, quero extrair algumas lições aqui do texto, e esse texto vai nos ensinar algumas verdades. Nesta noite eu quero destacar pelo menos 4 verdades, e a primeira delas se encontra aí no versículo 14, que diz assim: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Em primeiro lugar, podemos extrair a primeira verdade aqui desse texto: é que Jesus, Ele nos chama soberanamente. O chamado soberano de Deus podemos ver aqui neste versículo. Jesus chamou este homem publicamente. Jesus chamou soberanamente e não deu nenhuma explicação a Levi e tampouco ao povo. Apenas ele chamou de forma soberana. E aqui nos ensina, amados irmãos, que Jesus, Ele tem autoridade para chamar soberanamente a quem Ele quer para a salvação e para o seu serviço. Sem o divino chamado, ninguém pode ser salvo, pois jamais ninguém pode tornar para Cristo, a menos que Ele chame a cada um de nós graciosamente. Jesus, se você observa aqui no texto, Ele não fez um convite, Ele deu uma ordem. Viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele não fez um convite: você quer me seguir, Levi? Não. Mas nós podemos ver
a soberania de Jesus Cristo, chamando pecadores graciosamente. Ele chama a quem quer, e isso de forma soberana. A Bíblia nos fala, amados irmãos, lá em João 15:16, não somos nós que escolhemos a Cristo, é Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que achamos a Cristo, mas foi Ele que nos buscou, a ovelha desgarrada. Está lá em Lucas 19, versículo 10. A Bíblia diz também, lá em 1 de João, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui nós podemos ver, talvez não podemos afirmar com segurança, que Mateus, ou Levi, aqui como é chamado, tenha sido um homem desonesto, mas há fortes indícios que tenha sido escravo da avareza, pois havia vendido o seu patriotismo com o propósito de ganhar dinheiro, cobrando impostos altos para Roma. Mas Jesus não se importou com a situação que Levi estava naquele momento. Apenas deu uma ordem a Levi: segue-me. E Levi atendeu, pronta e imediatamente, o chamado de Jesus. Levi ouviu a voz do seu pastor. Pois Jesus diz, lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Então, amados irmãos, é interessante que Levi aqui não argumentou com Jesus. Levi aqui não adiou a sua decisão. Sua obediência decisiva e imediata é solenemente registrada aqui nas Escrituras. O chamado de Cristo foi irresistível, pois o mesmo que chama é aquele que muda as disposições íntimas da alma do pecador. Ele não apenas chama, mas ele atrai cada um para ele com cordas de amor. Graças a Deus, muitos que estão aqui já ouviram o chamado de Cristo, e de forma irresistível, Jesus mudou as intenções íntimas da nossa alma e nos tornou em novas criaturas. Mas você ainda que não ouviu o chamado de Cristo, ou não foi despertado por Cristo, se você for uma ovelha que está desgarrada, que está perdida, de forma irresistível, você atenderá o chamado de Jesus, e Jesus lhe chama nesta noite: segue-me. Como eu falei aqui anteriormente, Jesus é aquele que muda as disposições íntimas na alma daqueles que estão vivendo em desobediência, daqueles que estão vivendo na perdição. Olhem que Mateus, ou Levi, só quero chamar Mateus, porque lá no Evangelho de Mateus, dá o nome de Mateus e aqui chama Levi. Ele deixou a sua profissão, deixou o lucro fácil, ele queimou toda a sua vida preguiça do passado, ele trocou o lucro fácil por uma consciência limpa diante de Jesus Cristo. Ele trocou as glórias do mundo pelas riquezas do reino de Deus. E é isso que Jesus faz.
com o pecador quando ele chama de forma eficaz, de forma irresistível, porque Jesus chama com amor, chama de forma soberana, mas ao mesmo tempo ele muda as intenções que estão lá nos nossos corações. E esse chamado aqui de Levi, amados, feito por Jesus, deve nos encorajar a esperar a salvação daqueles que nós julgamos que é difícil entregarem suas vidas a Jesus. Mas uma coisa nós devemos ter convicção: quando Jesus chamar de forma eficaz, irresistível, mudando assim as intenções que há nos corações daqueles que nós proclamamos o Evangelho, com certeza eles seguirão a Jesus Cristo. O mesmo Jesus que chama, ele quebra as cadeias da incredulidade, ele quebra os corações por intermédio da mensagem do seu santo Evangelho. Está escrito lá em Jeremias que a palavra de Deus é a única que tem poder para quebrar os corações dos pecadores. Assim diz o profeta: não é a minha palavra o martelo que esmiuça a penha? Proclamem a minha palavra, conclame pecadores, mostre que eu estou chamando pecadores ao arrependimento, para que se tornem os meus discípulos. A Bíblia diz que o vento do Espírito sopra aonde quer e como lhe apraz. O Espírito Santo, ele é soberano para transformar vidas através da proclamação do Santo Evangelho. Jesus continua chamando pecadores para si. E você que é pecador, todos nós somos pecadores. Eu já tomei. Jesus um dia me fez um chamado. Muitos aqui já receberam o chamado de Cristo, já se integraram a Jesus Cristo, foram mudados as intenções dos seus corações. Mas você que continua endurecido, com seu coração de pedra endurecido, Jesus faz essa mensagem para você hoje: segue-me. Porque não há outro a quem devamos seguir a não ser Jesus Cristo. Que Ele é Senhor, Ele é Salvador, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esta é a primeira verdade que esse texto aqui nos mostra nesta noite, acerca do chamado de Cristo para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vimos que Jesus nos chama soberanamente. Você ouviu? Jesus está lhe chamando. Cabe você se entregar sem reservas a esse Senhor Jesus Cristo. Mas há uma segunda verdade no texto aqui que eu quero destacar e compartilhar com todos nessa noite. Está aí no versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer na companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? A segunda verdade que eu quero destacar aqui nesta noite é que os que são chamados por Cristo devem chamar outros para irem ao encontro de Jesus Cristo. Os que são chamados ou foram chamados por Cristo devem chamar outros a irem ao encontro de Jesus Cristo. Os chamados, ou aqueles que foram chamados por Cristo, devem chamar outros e apresentar Cristo a eles.
não é se isolar dos pecadores. Observe aqui, Levi, depois de obedecer a ordem de Jesus, Levi deu um banquete a Jesus e convidou numerosos publicanos e pecadores para estarem com ele em sua casa. Coisa maravilhosa. Olha como Deus muda as intenções íntimas daqueles que são chamados verdadeiramente por Cristo. Levi não abriu só o coração para Jesus, ele abriu toda a sua casa agora, dá um banquete para Jesus, convida todos os publicanos e pecadores, toda aquela multidão, para estarem ali com Jesus na sua casa. Ao mesmo tempo que ele está celebrando com alegria a salvação da sua alma, ele abre sua casa para que os seus conheçam também a Jesus e possam ser salvos por Jesus Cristo. Levi transformou o seu lar num grande instrumento de evangelização para aqueles que não conheciam a Jesus Cristo. Com certeza, Levi queria que seus colegas de profissão e os pecadores também que ali estavam se tornassem seguidores do Senhor Jesus Cristo. E aqui, amados irmãos, quem foi chamado verdadeiramente, quem foi transformado verdadeiramente por Jesus Cristo, este é o maior desejo daqueles que são alcançados, que são salvos por Jesus Cristo. A vontade deles é que seus parentes, seus amigos, seus vizinhos entendam a mensagem da salvação e sejam salvos por Jesus Cristo. Você sentiu isso um dia que Jesus lhe chamou ou não? Que a sua vontade é que seus parentes conheçam, entendam o Evangelho como você entendeu, atendam o chamado como você atendeu. Assim foi Levi. Ele chamou pecadores, fez um banquete para Jesus, para ali compartilhar das palavras agora do seu mestre. Amados irmãos, quando nós olhamos aqui o contexto, os escribas e fariseus, eles eram verdadeiros espiões de plantão. Consideravam pecadores aqueles que quebravam tanto a lei moral de Deus, quanto aqueles que infringiam as suas inumeráveis regras e preceitos criados por eles próprios. Assim, eram considerados pecadores, tanto os que cometiam, quebravam a lei, quanto aqueles que comiam sem lavar as suas próprias mãos. Aos olhos dos fariseus, todos os que não eram fariseus, estes eram considerados pecadores. Eles não se consideravam pecadores diante de Deus. Se você observar, lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 49, quando questionado pelos discípulos de Jesus, os escribas e fariseus vão dizer: quanto a esta plebe, nada sabe da lei, essa plebe aí é maldita. Nós não somos como eles, nós não somos pecadores. Os escribas, mediante uma pergunta aos discípulos de Jesus, censuraram por comer com publicanos e pecadores. Aqui, amados, há uma aplicação para as nossas vidas. A religião dos fariseus era apenas uma religião do seu grupo. Eles se consideravam justos e os demais como pecadores. Eles achavam que aqueles pecadores
eram indignos do amor de Deus. E, amados irmãos, nós temos que ter cuidado. Há igrejas que privam até outros cristãos de participarem da ceia do Senhor, porque não pertencem ao seu grupo. São fariseus disfarçados. Apenas o seu grupo é que deve participar da ceia. Se chegar um visitante, não pode participar da ceia. Isso é farisaísmo. O Evangelho, ele abre as portas da salvação tão somente para aqueles que se consideram pecadores. Por isso, que no versículo 17, veja o que é que Jesus vai dizer. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, aqueles que se consideram justos. Eu vim chamar pecadores. O reino de Deus é constituído de pecadores, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quem não se considera pecador, não faz parte do reino de Deus. Quem não atende ao chamado de Cristo, quem não ouve a sua voz e obedece, não faz parte do reino de Deus. Ele veio chamar doentes, ele veio chamar pecadores que estão enfermos, desde a planta do pé até a cabeça, só as chagas, enfermidades e feridas apodrecidas. Isso no sentido espiritual. Aqueles que não são lavados e remidos pelo sangue de Cristo são imundos diante de Deus, que não reconhecem a sua podridão. Precisam do lavar regenerador do Espírito Santo na sua alma. Então, nós já vimos em primeiro lugar, Jesus nos chama soberanamente. Segundo, os que são chamados por Cristo devem chamar outros para irem até a Jesus. Mas em terceiro lugar, está aí no versículo 17, a parte A do texto que nós lemos. Tendo ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Terceira verdade: só os que reconhecem que são doentes e pecadores têm consciência e a necessidade de um Salvador. Só os que reconhecem que são doentes e pecadores têm consciência e veem a necessidade de um Salvador para a sua alma. Irmãos, isto é bem claro. Só uma pessoa doente procura um médico. Só uma pessoa consciente do seu pecado é que vai buscar a salvação em Cristo Jesus. Se ele não for consciente que é doente, que é enfermo, que é pecador, ele não vai em busca de Jesus. Só quem é consciente do seu pecado é que vai correr para Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que não há fé verdadeira sem arrependimento, não há salvação sem conversão. O pecador precisa
Ele precisa ver diante de Cristo, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela mostra quem nós somos. Quando nós lemos a palavra de Deus lê toda a nossa vida e nos mostra quem nós somos, pecadores, destituídos da glória de Deus. E quando a palavra de Deus, ela nos mostra verdadeiramente quem nós somos, nós vemos a enfermidade que há dentro da nossa alma. Como somos pecadores. Aí isso vai produzir em nós, sabe o quê? Arrependimento. E, consequentemente, a necessidade de um Salvador, e eu vou me converter agora para esse Senhor, esse Salvador que morreu por mim lá na cruz do Calvário. Não há fé verdadeira sem arrependimento, nem salvação sem conversão. Alguém já disse o seguinte: ninguém busca água se não sentir sede. Ninguém anseia pelo pão, o pão da vida, se não tiver fome. Uma pessoa, antes de vir a Cristo, precisa primeiro sentir-se carente da graça de Deus. E Jesus diz aqui: a salvação não é para aqueles que se consideram dignos, mas para os indignos que estão em situação desesperadora, estão perdidos. A Bíblia, amados, está repleta de exemplos. Diz que Jesus veio para salvar pecadores, veio para salvar os perdidos, veio para salvar os pobres de espírito, veio para salvar os sofredores, os famintos, os sedentos pela justiça. Jesus não veio ao mundo apenas para ser um mestre ou um rei. Ele veio também como médico da nossa alma e como o nosso Redentor. Por isso, só Ele é que pode nos curar espiritualmente. Só Ele é que pode curar a enfermidade que há na nossa alma. Sabe por quê? Ele nos conhece. É uma prova de amor. Ele traz cura física e espiritual. Só Ele tem poder para perdoar, e só Ele tem poder para dizer: vocês, crendo em mim, vocês têm a vida eterna. Só Jesus é que tem essa autoridade para dizer essas palavras. Nenhum mais outro sobre a terra, como disse o apóstolo Pedro, importa que sejamos salvos. Porque Ele é o médico da nossa alma. Ele é o melhor psicólogo da nossa alma. Ele conhece os nossos gemidos. Ele conhece o nosso pranto. Ele sabe o que há dentro da nossa alma, o que precisa ser feito. E quando nós recorremos, nos humilhamos perante a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Ele vem com cura e sara as feridas da nossa alma. Você já foi curado por esse Senhor? Ele continua curando tantas enfermidades que há ainda dentro da nossa alma. Esta é a terceira verdade que nós destacamos nesta noite, nesse texto. Só os que reconhecem que são doentes e pecadores têm consciência da necessidade de um Salvador. Mas há a quarta e última verdade. Está aí no versículo 17, a parte B. Não vim chamar justos, e sim pecadores.
Quarta e última verdade: só os que se humilham podem ser salvos por Jesus. Só os que se humilham é que podem ser salvos por Jesus. O texto aqui que nós lemos, a atitude dos escribas e fariseus era de soberba e altivez. Eles se consideravam bons e justos. Eles olhavam com desdém os publicanos e os pecadores e se vangloriavam diante de Deus pelas suas, aspas, virtudes. Você quer ver um exemplo disso? Não desmarquem o texto aí, abram aí comigo mais adiante. Lucas 18. Jesus vai contar uma parábola. E vai mostrar de forma clara como era a atitude dos fariseus. Lucas 18, versículo 9 ao versículo 14. Que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. Observem aqui que Jesus lá diz que ele não veio chamar justos, e sim pecadores. Jesus conta essa parábola aqui para aqueles que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, desprezando assim os outros. E ele diz, versículo 10: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Veja só, um fariseu e o outro o quê? Publicano. Olha a atitude do fariseu como era. Versículo 11: o fariseu, posto em pé, ele orava para si mesmo desta forma. Ele não orava para Deus. É aquele homem que olhava para ele e dizia: quão grande és tu, como tu és justo. Ele orava para si mesmo e dizia: ó Deus, que palavras, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa era a postura do fariseu. Ele, de pé, orava para si mesmo. Ele não orava para Deus. Mas Jesus vai nos ensinar o quê? Versículo 13: o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: aqui sim, está se direcionando a Deus: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, amados, aqui em quarto e último lugar, os publicanos, os fariseus olhavam com desdém os publicanos e os pecadores. Eles se vangloriavam, talvez, das suas virtudes. Mas a Bíblia diz, aqui nas palavras de Jesus, a única pessoa que Jesus nada faz a ela é aquela que se julga tão boa que não necessita de ninguém, nem da ajuda de ninguém, nem do próprio Jesus Cristo. A única pessoa que Jesus não faz nada por ela
é aquela que se julga tão boa que diz que não necessita de ninguém e não necessita nem do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa levanta uma barreira entre ela e Jesus. E podemos ver que há pessoas que Jesus não pode curá-las. Quem são elas? São 3 tipos de pessoas: aqueles que não conhecem, aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar totalmente nele, e aqueles que não admitem que necessitam dele para ser salvo. Essas pessoas, Jesus não pode curar a sua alma. Aqueles que não conhecem, aqueles que já o conhecem, mas se recusam a confiar e a entregar a sua vida sem reserva a Ele, e aqueles que não admitem que não necessitam dele. Mas Jesus convoca todo aquele que é vil pecador. E não há pecado que Jesus não possa redimi-lo de qualquer pecador. Não há pecado que seja maior que o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele é maior do que tudo e pode ser o maior pecado que exista aos olhos dos homens. Ele, reconhecendo sua miséria, sua necessidade de ser salvo por Jesus, ele vai ser perdoado e ele vai ser salvo por Jesus Cristo. Porque o que nos salva é o sacrifício que Jesus fez por mim e fez por você. Até, como nós vimos aqui no texto, o maior traidor da pátria, chamado Levi, foi salvo por Jesus, mostrando que Jesus, Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele chama, Ele convoca, Ele salva o mais vil pecador, desde que este obedeça o seu chamado. Se você que está me ouvindo nesta noite já atendeu o chamado de Cristo e se rendeu aos pés de Jesus, se vendo como um pecador, como um enfermo na sua alma, e você crê que Jesus é o único Senhor, é o único Salvador, graças a Deus. Mas se você ainda não deixou tudo para trás e começou a segui-lo e está apenas fazendo número no meio da multidão, porque tem pessoas que estão assim, está só no meio da multidão do povo de Deus, estão ouvindo a Jesus, ouve, mensagem de salvação, mas está só fazendo número no meio do povo de Deus. Jesus está dizendo a você: arrependa-se dos seus pecados, corra para mim, antes que seja tarde demais. Tem pessoas que ouvem, gostam de vir para a casa de Deus, ouvem mensagens e mais mensagens, mas continuam com os corações endurecidos. Essa mensagem é para você nesta noite. É para você crer no Evangelho, atender a convocação de Jesus para a sua vida. Segue-me, pecador, destituído da glória de Deus, senão o seu destino é a perdição eterna. Vai ser, o final é com o diabo e com os seus anjos, lá no lago de fogo e de enxofre.
Quem não se render a Jesus, passar dessa vida sem ter confessado, professado Cristo, se arrependido dos seus pecados, se convertido para Jesus, a Bíblia é clara, amados irmãos, não tenhamos medo de dizer, é perdição eterna, é fogo do inferno. Muitos têm vergonha de dizer isso. Jesus não teve vergonha, não. Quem não entregar a sua vida a Jesus e morrer na condição que está, sem se arrepender, sem se converter, é perdição eterna. Você vai se ajuntar com o diabo e seus anjos na consumação dos séculos. Hoje nós podemos ver um evangelho que alivia o ego do pecador. A palavra de Deus, amados irmãos, ela fere, ela abre uma cicatriz no coração do pecador. É para ferir mesmo o pecador, que ele está doente. Um médico, quando faz uma consulta e precisa fazer uma cirurgia, vai ter que lhe abrir, vai ser dolorido. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus, ela traz cura, ela é bálsamo, ela cicatriza as feridas da alma. E finalizo dizendo o seguinte: as ovelhas de Jesus, com certeza, quem é a ovelha de Jesus que está desgarrada, ouvirão a mensagem do Evangelho e crerão na mensagem de salvação. E isso é algo motivador na nossa evangelização, porque devemos continuar pregando com clareza, com firmeza, as palavras que conduzem à vida eterna. Isso nos incentiva a pregar, a saber que aqueles que o Senhor escolheu ouvirão a mensagem de salvação e seguirão ao seu mestre. Se não derem ouvido, é porque não são ovelhas de Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você é a ovelha de Jesus? Tem muitos aqui, graças a Deus, que estão seguindo a Jesus. Você que não está seguindo a Jesus, que não tomou essa decisão, é para você refletir diante da palavra de Deus, diante de Deus que está lhe convocando. A igreja é a única instituição que tem o poder para pregar a palavra de salvação. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo e devemos proclamar para a glória do nosso Deus. Para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos convocou e para isso convoca você que não tomou a decisão de seguir a Jesus Cristo. Jesus está chamando você para seguir os seus ensinamentos, para que você se arrependa, entregue sua vida e vá trabalhar na seara do Senhor. Esta é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, e para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.